Você já parou para pensar que, em algum lugar, há seres celestiais, prontos para serem soltos em um momento exato, com poder suficiente para alterar o curso da história humana? Imagine anjos, não como os que conhecemos, mas como forças poderosas, aprisionadas, aguardando o tempo certo para sua libertação. E quando isso acontecer, as consequências serão devastadoras. Uma destruição tão imensa que ninguém jamais imaginou ser possível. Um acontecimento capaz de marcar o fim de uma era e o início de um novo capítulo para o mundo. Este não é um conto de ficção ou uma história inventada. Estamos falando de algo que está diretamente registrado nas páginas da Bíblia, no livro do Apocalipse. A Bíblia, essa fonte inesgotável de sabedoria, profecia e mistério, revela algo que muitos preferem ignorar. A existência de 4 anjos aprisionados no rio Eufrates, esperando o momento exato para serem soltos. Esses anjos não estão ali por acaso. Sua prisão, longe de ser uma coincidência, faz parte de um plano divino, um design perfeito, orquestrado por Deus. Sua libertação não será um simples evento. Será um marco catastrófico para a humanidade. Um sinal claro de que os tempos estão se cumprindo, de que o fim está se aproximando. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas desse mistério. Quem são esses anjos? Por que estão aprisionados? E o que acontecerá quando as correntes que os prendem finalmente se quebrarem? Prepare-se para uma jornada de descobertas e revelações, pois entender esse mistério pode transformar sua visão sobre o fim dos tempos, desafiando tudo o que você pensava saber sobre a batalha entre o bem e o mal. Vamos agora adentrar um dos momentos mais profundos e impactantes da Bíblia, descrito no Apocalipse 9, versículo 14. O apóstolo João, em uma visão profética arrebatadora, escuta uma voz vinda do próprio altar de Deus. A voz ordena ao 6º anjo com a trombeta: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Este não é um evento simbólico ou uma mera alegoria. É uma ordem divina, clara e inquestionável, refletindo um plano perfeito, orquestrado por Deus, que se desdobrará na história de forma irreversível. A libertação desses anjos não é acidental, nem imposta por acaso. Está programada para o momento exato, quando o controle do tempo e da criação estiver nas mãos de Deus, como Ele mesmo determinou. E o que acontece em seguida é algo aterrador. João, em sua visão, testemunha o resultado direto dessa ação divina. Uma matança global, onde a 4ª parte da humanidade será dizimada. Agora, imagine o cenário. Sinta a tensão no ar, o silêncio pesado que antecede a tempestade. A terra treme, os ventos cessam e quando os anjos finalmente são soltos, todo o caos que se seguiu revela a magnitude de sua missão. Mas quem são esses anjos? Por que estão aprisionados e o que os torna tão poderosos? Será que sua tarefa de destruir uma parte significativa da humanidade é realmente um propósito divino? Para entendermos a gravidade dessa missão, precisamos olhar mais a fundo na história desses anjos e descobrir como eles chegaram até ali, presos, aguardando o momento decisivo de sua libertação. A resposta para essa pergunta revela não apenas o papel desses seres, mas também o grande mistério que envolve a luta espiritual entre as forças do bem e do mal e o desfecho final de toda a humanidade. A Bíblia nos revela um dos aspectos mais sombrios e profundos da história espiritual da humanidade, em 2 Pedro 2:4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Este versículo traz uma verdade perturbadora. Até mesmo os anjos, seres criados para servir a Deus, podem cair em pecado. Esses 4 anjos aprisionados no rio Eufrates são um exemplo claro disso. Não são seres de luz, como aqueles que permanecem fiéis a Deus, mas anjos caídos, cuja rebelião contra o Criador foi tão grave que o único destino reservado para
Eles foi o aprisionamento eterno. Esses anjos não foram aprisionados sem motivo. Eles não estão ali por uma mera coincidência ou como parte de algum jogo divino. Sua prisão reflete a seriedade de seus atos. Em algum momento, esses anjos se rebelaram contra a ordem divina, optando por seguir seus próprios caminhos, rejeitando a soberania de Deus. Como resultado, foram condenados a viver nas profundezas em um estado de escuridão, aguardando o juízo final. A condenação desses anjos é descrita em Judas 1:6, que diz: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os reservou em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia." Esses textos não apenas nos falam sobre o pecado dos anjos, mas também nos mostram algo mais profundo sobre a natureza do mal. Até os seres mais poderosos e belos, criados à imagem da luz e da perfeição, podem corromper-se. A queda desses anjos, então, se torna um reflexo do grande mistério do mal no universo. A escolha consciente de afastar-se de Deus, levando a consequências irreversíveis. Eles foram separados de todos os outros anjos, afastados da presença de Deus e aprisionados nas profundezas, como uma advertência divina para todo o universo. A razão de seu aprisionamento está ligada à sua desobediência extrema e à ameaça que representam, caso sejam libertados antes da hora. Agora, sua missão de destruição, marcada no plano divino, aguarda o tempo certo para se cumprir. E é essa missão de desolação e caos que os aguarda quando suas correntes forem quebradas, cumprindo o juízo de Deus sobre a humanidade e o mal. O que torna o rio Eufrates tão crucial nesta narrativa bíblica? Não se trata apenas de um rio geográfico, com suas águas serpenteando pela terra antiga. O Eufrates é muito mais do que isso. Na Bíblia, ele carrega um simbolismo profundo e poderoso. Foi ao longo de suas margens que se ergueram impérios monumentais como Babilônia e Assíria, duas potências que, ao longo da história bíblica, se opuseram diretamente ao povo de Deus. Essas civilizações, conhecidas por sua arrogância e corrupção espiritual, foram berços de práticas que rejeitavam a soberania divina, tornando o Eufrates não apenas uma linha de água, mas uma linha divisória entre os reinos do bem e do mal, entre a vontade de Deus e as forças das trevas. No livro do Apocalipse, o rio Eufrates assume uma importância ainda maior. É neste local específico que os 4 anjos caídos estão aprisionados, aguardando o momento exato para serem soltos. A escolha de Deus de aprisioná-los ali não é acidental. O Eufrates, com sua história de impérios opressores e desobedientes, representa o limite entre o controle absoluto de Deus e a intervenção do mal. Até o momento que Deus determinar, o mal será contido, aprisionado, aguardando o tempo certo para se manifestar. Mas, quando a hora chegar, essas forças destrutivas serão libertadas, e a terra será tomada por um caos sem precedentes, como nunca se viu. Além de seu simbolismo profético, o Eufrates é também um local de grande significado histórico e espiritual. Ele atravessa a antiga Mesopotâmia, a região considerada o berço da civilização, mas também o palco de alguns dos maiores desvios espirituais da história. Babilônia, uma das civilizações mais notórias a se estabelecer ao longo desse rio, foi uma nação marcada por sua corrupção e idolatria, simbolizando a queda espiritual de grandes impérios que se afastaram de Deus. A conexão entre o Eufrates e Babilônia nos dá uma ideia da magnitude do mal que se esconde sob as águas deste rio. Um mal que, ao ser libertado, trará uma destruição devastadora. O Eufrates, portanto, não é apenas um rio físico, mas um marco espiritual, uma fronteira que separa o domínio de Deus do domínio das forças do mal. Ele simboliza o momento exato em que a história do mal e do bem se encontram,
e em que as forças do mal serão liberadas para cumprir seu papel no grande plano divino. Tudo isso sob o controle soberano de Deus. Esses 4 anjos, aprisionados no rio Eufrates, não estão lá por mera vingança ou castigo impessoal. Sua prisão tem um propósito claro e profundo dentro do plano divino. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, os aprisionou para um momento exato, quando sua vontade será cumprida de maneira irrefutável. Quando esses anjos forem finalmente libertados, sua missão será aterradora. Eles têm a tarefa de trazer destruição e devastação para uma grande parte da humanidade. Sua capacidade destrutiva é imensa, suas forças são incompreensíveis e sua autoridade é indiscutível. O Apocalipse 9:15 descreve esse momento com uma precisão chocante. E foi-lhes dado o poder de matar a 1/3 da humanidade. Essas palavras não são simples metáforas, mas uma declaração direta e alarmante sobre o impacto que a libertação desses anjos terá no mundo. No entanto, o que é mais impressionante é que essa destruição não é fruto de um capricho dos anjos, nem uma decisão aleatória. Eles não são agentes livres agindo por sua própria vontade, mas servem como instrumentos dentro de um plano divino maior. Mesmo os anjos caídos, que se rebelaram contra Deus, estão cumprindo sua vontade, muitas vezes sem sequer compreenderem o alcance de suas ações. Essa libertação está intrinsecamente ligada ao julgamento final, um momento em que a justiça de Deus será plenamente executada, e todos aqueles que rejeitaram sua palavra e desobedeceram aos seus mandamentos enfrentarão as consequências de suas escolhas. Esses anjos, com sua autoridade e poder imensos, são os instrumentos escolhidos por Deus para realizar essa parte do juízo. Embora sua missão traga um grande sofrimento para a humanidade, também tem um propósito de cumprir as profecias, de mostrar ao mundo a gravidade do pecado e a seriedade da desobediência a Deus. Esses eventos não devem ser vistos como uma simples catástrofe, mas como uma expressão da justiça divina sendo levada a cabo de maneira irrevogável. O sofrimento que se seguirá será, em última instância, um reflexo do afastamento da humanidade de Deus. E esses anjos, mesmo em sua queda, são parte do processo que levará à culminação do plano divino, a restauração de todas as coisas no reino de Deus. A destruição, por mais devastadora que seja, é também um cumprimento de uma promessa profética, um passo em direção ao final de uma era de rebelião e ao início de uma nova era de redenção. Agora, você deve estar se perguntando: será que estamos vivendo o tempo em que esses anjos finalmente serão soltos? A resposta, porém, não é simples, e isso nos leva a uma reflexão mais profunda. A Bíblia, em Apocalipse 9, deixa claro que a libertação desses anjos ocorrerá em um tempo específico, marcado para um período de grande tribulação, um momento de intensa provação e sofrimento para a humanidade antes da volta de Cristo. Esse período de tribulação será como uma fornalha de aflição, onde as escolhas humanas serão testadas de maneira imensurável. Embora algumas pessoas interpretem as crises e as guerras atuais como sinais de que esse momento está mais próximo, a verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, sabe o momento exato em que isso acontecerá. A Bíblia, em seu conteúdo mais profundo, nos ensina que o tempo de Deus é soberano e ninguém pode prever ou antecipar esses eventos, mesmo que as circunstâncias ao redor pareçam indicar que o fim dos tempos está próximo. O que podemos afirmar com certeza é que, quando esse momento chegar, será um evento orquestrado por Deus, que se desenrolará no tempo exato e perfeito que Ele estabeleceu desde a fundação do mundo. Esse conhecimento traz uma lição poderosa. Mesmo que o mal pareça crescer em intensidade e as forças das trevas se espalhem, temos que lembrar que tudo está sob o controle absoluto de Deus.
Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os anjos caídos e as forças espirituais. A libertação desses anjos, assim como qualquer evento futuro, será parte de um plano divino maior e perfeito, que nada pode impedir. Isso deve nos trazer uma sensação de paz e confiança, pois, mesmo diante de dificuldades e caos, sabemos que nada escapa do controle de Deus. O mal, por mais feroz que se apresente, está limitado pela vontade divina e, no final, será transformado em um cumprimento de sua perfeita justiça. O mistério dos anjos aprisionados no rio Eufrates vai além de uma simples curiosidade teológica. Ele carrega lições profundas e transformadoras para os cristãos de hoje. Lições que podem moldar nossa fé e preparar nossos corações para os tempos difíceis que ainda estão por vir. A primeira lição que devemos aprender é a importância da vigilância espiritual. Esses anjos estão aprisionados, aguardando o tempo certo para agir, o momento que está marcado no plano divino. E isso nos lembra que, assim como eles, nós também precisamos estar sempre vigilantes, sempre preparados para os desafios que se apresentarão em nossa caminhada de fé. Não podemos ser complacentes nem relaxar diante das batalhas espirituais. Precisamos estar em constante alerta, buscando fortalecer nossa fé, orando, estudando a palavra de Deus e nos armando para os tempos difíceis. Em segundo lugar, o mistério desses anjos aprisionados nos ensina uma lição vital. Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem indicar o contrário. Vivemos em um mundo marcado por tribulações, dificuldades e, muitas vezes, o mal parece crescer e se espalhar. Mas como cristãos, precisamos lembrar que nada acontece fora da vontade de Deus. Ele é soberano sobre tudo e nada escapa ao seu domínio. Mesmo que as forças do mal pareçam triunfar momentaneamente, podemos ter a certeza de que a vitória final é de Deus. Isso nos dá uma fé inabalável, sabendo que, no fim, Ele será glorificado e seu propósito será cumprido, independentemente das dificuldades que enfrentarmos. À medida que chegamos ao final deste estudo, é crucial que nos lembremos de que o mistério dos anjos aprisionados no rio Eufrates não é apenas um relato antigo e distante. Ele está diretamente conectado com o que estamos vivendo hoje. Estamos em um tempo de grande conflito espiritual e, como cristãos, devemos estar preparados. O momento da libertação desses anjos marcará um período de juízo, mas também de grande redenção para aqueles que permanecem firmes na fé. Será um tempo de provação, mas também um momento de vitória para os que confiam em Deus. A lição final que devemos levar para a nossa vida é clara e poderosa. A soberania de Deus é absoluta, nada escapa ao seu controle. Ele governa sobre todos os eventos, tanto visíveis quanto invisíveis, e até as forças do mal, por mais temíveis que sejam, estão sob seu domínio. Devemos viver com esse conhecimento profundamente enraizado em nossos corações, sabendo que Deus está sempre no controle. Precisamos permanecer firmes na palavra de Deus, preparados para enfrentar os desafios espirituais com confiança e coragem, certos de que, no final, a vitória de Cristo será nossa. Se este vídeo trouxe novas perspectivas para a sua fé, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Fique firme, pois Deus tem o controle de tudo e no final Ele será glorificado. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e que você continue a caminhar na luz da sua palavra.